Olá, bom dia. Hoje estamos aqui numa terça-feira de março, dia 11 do ano de 2025. Gostaríamos de falar de um assunto muito urgente e preciso nos nossos dias. Antes de tudo, vamos entrar na presença de Deus em oração, pedindo a bênção dele para que ele venha inspirar aquilo que ele deseja falar conosco através dessa meditação. Senhor Deus, que estamos diante de Ti, nada fazemos de nós mesmos, Senhor. Tudo, Senhor, é do Teu querer. Seja feita a Tua vontade, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui com a meditação muito séria. São dos dias que já aconteceram no passado e hoje no presente está acontecendo com mais força. Com mais força. Olha só. Evangelho de Deus ou falsos profetas? Este é o número do assunto. Evangelho de Deus ou falsos profetas? Criamos este canal por vontade de Deus, de nós mesmos não faríamos. Foi pela vontade de Deus. E Deus sabe da nossa vida. Nós temos procurado a ser o mais sério possível em servir a Deus, em se regrar através da sua palavra, com temor e santo tremor a Deus, viver e falar a seriedade da palavra dele com muito temor. É tanto que vamos fazer algo diferente. O quanto você vai entender, o quanto quando vemos aqui com abordar uma meditação com um assunto desse, para você saber que estamos levando a sério, que é algo sério, que é a palavra de Deus. Temos aqui para nos auxiliar 3 Bíblias de estudo bíblico. A Take, uma Bíblia de estudos aprofundado, para a gente não falar nada de nós mesmos, não falar abrobinha, mas falar com convicção a palavra de Deus, com segurança. A Bíblia Genebra, uma Bíblia de uma linguagem muito original, com estudo bíblico. Uma das Bíblias mais conhecidas pelos cristãos é a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é maravilhosa, que nos dá vários ensinamentos de estudos contidos aqui nela. Além do mais, temos aqui lições bíblicas em defesa da fé cristã. Você tem que saber defender uma fé cristã, a fé genuína do que está escrito, não qualquer fé. Aqui o livro A Santa Trindade, falando de uma maneira bem detalhada sobre a Trindade, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, o Deus Pai, a dispensação de cada uma, para que você tenha uma fé bem coerente, bem alicerçada na Trindade de Deus. E temos aqui dicionário bíblico para nos ajudar. E pequeno vocabulário da Bíblia. Tudo isso para a gente passar segurança para aquelas pessoas que nos ouvem. Falar igual Paulo falou para Timóteo. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Quando a pessoa leva Deus a sério, ele se guia pela palavra com seriedade. Vamos começar então agora a meditação. Jesus falou que a persuasão desses falsos profetas poderiam enganar até os próprios escolhidos de Deus. Olha o tamanho do perigo.
que esses falsos profetas que viriam falando no nome de Deus, ensinando na própria palavra de Deus, poderia até enganar os próprios escolhidos. Veja o quão perigoso é. Então, se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, você vai ser enganado. Essa é a verdade. Mateus 24, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Aqueles que são de Deus e que vacila, que não fica examinando, fazendo prova com Deus para saber se aquela pessoa é de Deus ou não, pode até ser enganado. Se não estiver dentro da palavra, conhecendo as escrituras, pode ser até enganado. E o que é profetas? Profeta é aqueles que ensinam a palavra. Então tem os verdadeiros profetas que ensinam a palavra de Deus com verdade, e tem os falsos profetas que ensinam só com interesse próprio para enganar, para o seu bel prazer. Vamos continuando. Aqui fomos só a introdução. Vamos agora para o primeiro ponto. Primeiro tópico. São 4 tópicos, vamos chamar tópicos. Primeiro tópico: eles só pensam em dinheiro e em si mesmo. Os falsos profetas é assim, eles só pensam nisso e em si mesmo, não na salvação, não tem temor algum. A palavra de Deus não tem temor algum. Eles pensam no ganho fácil de dinheiro. Isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, palavras que enganam fácil. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Lavrado, para quem estuda direito, advocacia, sabe o que é isso. Lavrado já está ali, já arquivado, preparado para dar a sentença. Não tarda. E a sua destruição não dorme. Então vai chegar o tempo dessas pessoas prestar conta diante de Deus, e o juízo para essas pessoas já está determinado. É muito sério. Eu gostaria de me dirigir para líderes religiosos. Houve uma pessoa que se desviou de Deus, fez aberrações demais com o nome de Deus e dentro do santuário de Deus. Manassés foi levado cativo e ia ser morto. Mas mesmo que você esteja fazendo algo, lembra da sua alma que é eterna. Lembra que Deus é misericordioso. Se você se arrepender de coração, se voltar ao temor a Deus, tenho certeza que Deus o perdoará. Então, medita nisso, sobre a eternidade da sua alma. Continuando. Vamos para o tópico 2, de número 2. Tópico de número 2. Usam sincretismo. Poxa, eu gostaria de você que está em algum clero religioso, que participa de alguma igreja, seja cristã, evangélica, pentecostal, neopentecostal, que atentasse isso. O que é sincretismo? Sincretismo é uma junção de crendices, de costumes que trazem até mesmo da feitiçaria, até mesmo de culturas africanas, e pegam para dentro da igreja e ali faz como que um amuleto. Olha, faça isso que você vai ser curado. Olha, use isso e você vai ser abençoado. Olha, usa essa água. Olha, usa essa planta. Olha, usa esse óleo. E o centro do cristianismo verdadeiro
é Cristo e se usa o nome de Cristo, a autoridade que é sobre todo nome, que no nome dele acontecem milagres, maravilhas e salvação através do seu sangue. Mas fora disso, tenho que dizer essa verdade nua e crua, é sincretismo, não é de Deus. Vamos continuar. Uma fé disfarçada para enganar as pessoas ingênuas. Somente pessoas que não é alicerçada na palavra. Aqui, ó. Na palavra é que é incauto. É que não tem entendimento, não tem discernimento na palavra. Facilmente será enganado por essas pessoas que ensinam a fé com sincretismo. Facilmente será enganada. A respeito disso, está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, do Novo Testamento, que diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha só, enredar, fazer com que as suas filosofias, as suas ideias dê certo e engane as pessoas. Sutileza vem de uma maneira bem disfarçada, com a meia verdade, e ali engana. Tradição de homens, são coisas que é do homem, não é de Deus. E não segundo Cristo. Cristo não é o centro, Cristo não é o principal. Então, tomemos cuidado com isso. Vamos para o terceiro ponto. Ninguém pode impedir os falsos profetas. Ninguém pode impedir de acontecer, de ter essa atuação de falsos profetas em nome de Cristo ensinando. Ninguém. Mas em Lucas 17:1 diz assim, com respeito a isso, que ninguém pode impedir de vir falsos profetas e também de vir esses escândalos. Por isso que muitas pessoas não têm aceitado a Cristo. E nós temos nos preocupado e muito em trazer uma palavra que fala sobre salvação, doutrina, sobre heresias, doutrinas, ensinamento do Evangelho genuíno de Cristo. Para quê? Para que você não seja enganado, para que você aprenda o caminho da salvação em Cristo e não perca a salvação da sua alma, porque você sendo enredado por vã filosofias de homens, sincretismo e outras coisas mais, você vai perder o alvo da salvação, que é o Evangelho da graça em Cristo. Então, essas pessoas, nós nos preocupamos para trazer esse ensinamento para acordar as vidas das pessoas, alertar para as pessoas não serem enganadas, para não perder a salvação. Essa é a nossa preocupação, de alertar as pessoas sobre o ensino certo da salvação, para não ser enganado pelos ensinamentos errados, para não perder a salvação. Essa é a nossa preocupação diante de Deus. E em 1 João, não é o Evangelho, é a epístola, que fica próximo ao Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 1, que fala sobre isso, o perigo de ser enganado. Olha só. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Primeira coisa, não acreditar em tudo que alguém está ensinando. Você tem que fazer o quê? A gente tem falado isso, ó, muitas vezes. Muitas vezes temos falado aqui, Atos dos Apóstolos, que até aquelas pessoas que não se via a Deus eram religiosos, mas quando Paulo estava falando ali na cidade de Bereia, todos pegavam a Bíblia e examinavam para saber se era desse jeito mesmo que as Escrituras diziam. Então, qualquer pessoa, às vezes, pessoas que é incauta, fanática até, uma pessoa está ensinando a palavra de Deus. Até vamos citar nomes aqui de líderes. Bispo, padre, pastor, pregador, seja quem for.
esteja pregando, aí aquela pessoa que é fanática, que é incauto, que é um menino na fé, a pessoa diz assim, qualquer palavra assim que não está correta na Bíblia, que é um ensinamento distorcido, e a pessoa diz amém, amém, é isso, eu creio. Não seja assim, não. Confira na Bíblia se aquilo que aquela pessoa esteja falando é coerente e está verdadeiramente se encaixando com a vontade de Deus. Muito cuidado, porque disso depende a salvação. O ensinamento correto é que depende da salvação. Muitos correm o perigo de perder a salvação porque estão seguindo, estão sendo coniventes com caminhos, com ensinamentos de heresias. E nós bem sabemos disso, que ensinamentos de heresias, tudo que está fora do Evangelho da graça de Cristo, não haverá salvação, de forma alguma. Vamos para o quarto e último ponto. Mas podemos alertar as pessoas da verdade. É o que nós estamos fazendo aqui, alertando do ensinamento certo, do ensinamento errado, daquele que conduz à salvação e daquele que tem o perigo de você perder a salvação. Então a gente sempre citamos a palavra de Deus para que você examine. Em João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Foi o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, que falou isso. E também ele falou em João 8,2: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, só a verdade de Deus, de forma coerente, real e verdadeira, é que salva a pessoa. E também temos falado quase que sempre nas nossas meditações sobre falsos profetas e sobre o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele fala do jeito que está escrito na Bíblia. O falso profeta distorce. E isso está escrito em Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Concluindo, nas Escrituras Sagradas nos revelam a verdade do Evangelho da Salvação. Em Mateus 6, 19, 21. Você lê na sua Bíblia. Em João, capítulo 10, versículo 27. João 8, 47. Romanos 16, versículo 17 e 18. Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26. E para concluir, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Tudo isso refere sobre a salvação do Evangelho de Deus na salvação em Cristo. Vamos orar e falar com Deus. Senhor Deus, pela graça do Senhor e misericórdia, o Senhor tem nos usado com a palavra de seriedade e temor. Então, meu Deus, está em tuas mãos. Tenha misericórdia de todos aqueles que têm ensinado a tua palavra de forma errada, distorcida, com ganância, Senhor. Tem piedade, que eles tenham temor, Senhor, e se arrependam a tempo antes de passar para a eternidade. E aqueles que ainda não entendem tua verdade, ainda não entendeu o caminho da salvação, que o Senhor vem iluminar através do amado Espírito Santo. Tem compaixão de todos nós, Senhor. Tem piedade. É o que eu rogo, suplico com toda a minha alma, no nome amado do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Ótima terça-feira. Leve a sério a salvação da sua alma. Leia a palavra de Deus. Peça com temor a Deus que o Espírito Santo lhe dê discernimento sobre aquilo que é a verdade de Deus, da forma de Deus e não da forma que os homens ensinam. Amém? Deus abençoe. Ótima terça-feira.